Esse é o código-fonte do projeto da calculadora. Então, a linguagem selecionada foi C++. Então, aqui no início do código tem a declaração das bibliotecas. Então, aqui embaixo a gente tem a função main, que é a função principal do programa. Aqui eu declarei, então, as variáveis número 1, número 2 e resultado como float, já que ele pode receber tanto números inteiros como reais. Aí eu declarei a operação como int, como inteiro. E a nova operação também declarei como int e já atribui o valor de 1. Então, aqui embaixo a gente tem uma estrutura de repetição. Então, enquanto a variável nova operação for igual a 1, o código será executado. Aqui, então, eu coloquei o comando de cout para imprimir esse valor na tela para o usuário, para ele selecionar um número. E quando o usuário digitar o número que ele escolheu, ele vai ser armazenado, através desse comando sim, ele vai ser armazenado na variável número 1. Então, vai imprimir todas as opções para o usuário. Então, 1 para soma, 2 subtração, 3 multiplicação, 4 divisão, 5 potenciação e 6 porcentagem. E vai armazenar na variável operação. Depois vai imprimir para selecionar o segundo número e novamente vai armazenar na variável número 2. Então, aqui inicia a estrutura condicional do programa. Então, se o usuário escolher a operação 1, vai executar a operação de soma e armazenar na variável resultado. Então, daí vai imprimir para o usuário que o resultado é e o resultado da operação. Se for 2, ele vai executar a função de subtração. Se for 3, ele vai executar a operação de multiplicação. No caso da divisão, que é a opção 4, ele vai entrar numa outra condicional, assegurando então que se o número for diferente de 0, executa o cálculo. Se não, vai mostrar uma mensagem de erro para o usuário. Se a operação for igual a 5, então ele vai acionar a potenciação. Então, nessa operação, eu chamei uma função da biblioteca math.h. Então, essa função poll, ela recebe o primeiro número como base e o segundo número como expoente, e executa a função. Se o usuário, então, escolher o número 6, ele vai multiplicar o número 1 pelo número 2 e vai fazer a divisão por 100. E caso o usuário não selecione nenhuma opção válida, ele vai mostrar a mensagem de erro. Então, aqui, no final, ele pede se o usuário deseja realizar outra operação. Caso ele tenha opção sim ou não, se ele selecionar 0, o programa se encerra, armazenando essa nova operação e o programa se encerra. E se ele selecionar 1, então retorna aqui para a estrutura de repetição e executa o código novamente. Então, agora eu vou executar os testes. Então, abri o programa e ele pede para selecionar o primeiro número. Aí aparece o menu. Então, escolhe soma. E ele mostra o resultado e pergunta se eu quero realizar outra operação. Aí a subtração. A multiplicação. Aí aqui na divisão eu vou selecionar a opção 0. Então ele me diz que eu tenho que digitar um número diferente de 0 e pergunta se eu quero realizar outra operação. Então vamos tentar novamente. Agora a operação de potenciação e de porcentagem. Agora eu vou selecionar uma opção que não existe no menu. E ele me informa que eu não selecionei uma opção válida. E aí com o 0 eu encerro o programa.